YouTube. Queria primeiramente agradecer, bispo, mais uma vez a oportunidade, a confiança. Eu sempre vou falar que não é fácil subir aqui para falar de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Mas Deus não chamou nós para ficarmos aqui sentados, vendo o bucho inchar, colocar a Bíblia debaixo do braço e voltar para casa. Todas as vezes que Deus busca alguém lá fora, Deus não busca em vão. Deus busca mediante a um propósito, mediante a uma missão. E eu fico um pouco chateado nos dias de hoje, porque eu vejo irmãos meus, ou irmãs em Cristo Jesus, desistindo muito fácil. Às vezes passa por uma situação e a gente se depara que um dia estava glorificando, dando aleluia com a gente, daqui a pouco você vai ver, e a pessoa não só se desvia, mas como ela se junta a essa turma que fala mal da igreja, fala mal do pastor. E eu paro para perguntar, eu pergunto ao Senhor, eu falo, será que realmente se converteram um dia? E o que está faltando hoje é isso, é crente se converter. Quando nós falamos de sexta-feira dos milagres, para muitos o que vem na mente é chave de casa, chave de carro. Eu nunca vou pedir para o Senhor me usar para entregar a chave de casa ou chave de carro para alguém. Porque antes de Deus entregar uma chave para alguém, primeiro Ele precisa nos consertar. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo algumas chaves aqui, mas espirituais, não é de carro, de casa não. Missão. Libertação. Açoites. Prisão. Adoração. E salvação. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer nesta noite encontra-se em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16, quer dizer, capítulo 16, a partir do versículo 16. É uma palavra que vai nos ensinar nessa noite que nós precisamos reagir mediante as lutas. É uma palavra que vai nos mostrar nessa noite que quando nós reagimos em meio às lutas, o Senhor, Ele se move ao nosso favor. O mundo espiritual se move quando nós reagimos em meio às lutas e às dificuldades que nós passamos. E a palavra do Senhor vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim minha Bíblia: a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, indo nós para onde? Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Repita comigo, grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, repita comigo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, em nome de quem? Eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito
Saiu. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o contexto dessa palavra aqui é Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele vai ter vontade de viajar para a Ásia. Só que por 2 vezes o Espírito impediu Paulo e Silas de ir para a Ásia. A Bíblia vai dizer que durante a noite Paulo vai ter uma visão. E que visão era essa? De um varão da Macedônia. Estava em pé, ele rogava dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado eles para anunciar o Evangelho. Paulo agora viaja. Paulo agora vai desembarcar numa cidade portuária, em Troade, e de Troade ele vai viajar para Filipos. Quando Paulo desembarca, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele foi procurar era um lugar de oração, porque homens e mulheres de oração procuram lugar para orar. E em Filipos eles não tinham sinagogas como Paulo estava acostumado. Toda viagem que Paulo fazia, Paulo ia para as sinagogas anunciar o Evangelho. E segundo as leis, só era permitido construir uma sinagoga se tivesse pelo menos 10 homens. E tudo indica que não tinha estudo de homens. Então Paulo ele vai orar na beira do rio. E lá ele vai conhecer uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E a palavra vai dizer que, enquanto Paulo ministrava, Deus tocou o coração dela, e ela foi batizada, e constrangeu Paulo e Silas a irem para a sua casa. E Paulo e Silas. E todas as vezes que Paulo e Silas iam para esse lugar de oração, uma jovem possessa de um espírito imundo seguia os dois e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Essa mulher não estava mentindo, essa jovem não estava mentindo. Realmente eles eram homens de Deus e anunciavam a salvação. Só que o problema não era aquela jovem ter anunciado que Paulo e Silas anunciavam ali a palavra do Senhor. O problema é que os dois estavam sendo elogiados por um espírito imundo. Sabe o que eu quero trazer nessa noite já? Homem e mulher de Deus não faz a obra atrás de elogios. Homem e mulher de Deus não faz a obra atrás de status. É muito fácil olhar aqui, porque está escrito para a gente ler aqui que era uma mulher possessa. Só que como é que Paulo sabia que aquela mulher estava possessa de um espírito adivinhador? Quem ora tem discernimento. Para nós está escrito aqui que a mulher era possessa, a mulher possuía, a jovem, um espírito de adivinhação. Só que Paulo e Silas não tinham isso que nós temos nas mãos chamado Bíblia, eles tinham a Torá. E só percebe que o elogio vem de Deus ou não quem ora. E Satanás, não sendo bobo, não sendo nada, ele sabe nas áreas que ele pode mexer, ou que ele pode tentar o crente. Talvez ele tenha tentado ali elogiar Paulo usando a jovem ali, quem sabe pensando que ele ia massagear massagear não. Quem sabe ele achava ali que estava usando aquela jovem, achando que Paulo ia se perder do propósito. Só que Paulo, imediatamente indignado, ele vai chegar naquela menina lá e vai repreender aquele espírito que estava sobre ela.
E o que Paulo fez ali não era contra aquela jovem, era contra aquilo que habitava na vida dela. Uma outra lição que eu tiro aqui é que o diabo só usou aquela jovem para tentar impedir Paulo que Paulo seguisse o propósito. Porque o diabo ele não precisa fazer muita coisa, ele só precisa fazer você sair do propósito. Se o diabo tivesse tirado eles do propósito, talvez a história teria sido outra. Mas Paulo vai repreender aquele espírito. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que todas as vezes que um homem ou uma mulher, você ou eu, nos levantamos para fazer algo na obra do Senhor, Satanás ele sempre vai se levantar contra. Isso não é segredo. Satanás ele vai fazer de tudo para você não orar, para você não jejuar, para você não fazer propósitos. E o porquê que ele faz isso? Por que ele investe tanto na minha vida e na sua? Porque ele sabe que o que eu carrego, o que você carrega, chama-se unção. O diabo não está preocupado com a roupa que você usa, com o carro que você anda. O diabo não está preocupado com as viagens que você faz, com o dinheiro que você está na conta, que você tem na conta. O diabo ele está preocupado com aquilo que você carrega. Porque o seu dinheiro não liberta ninguém. O seu carro não vai libertar ninguém. Mas se você se levantar e deixar Deus usar, o diabo ele sabe que quando você se deixa usar pelo Espírito Santo, não tem cadeias que possa segurar. Aleluia. Glória a Deus. O diabo ele tem ódio de mim e de você. Ele não suporta ver você crescendo profissionalmente, ministerialmente. Um dos exemplos está em Êxodo capítulo 1, versículo 8. Que levantou-se um novo rei do Egito que não conhecia José. E quando se levanta esse novo rei, a primeira coisa que ele vai observar é os filhos de Israel se multiplicando. E coisa que o diabo detesta é ver a obra de Deus crescendo. Mas eu tenho um recado para dar para Satanás. Em Êxodo capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam e cresciam. Essa palavra aqui que nós estamos lendo, que eu estou lendo, ela vai nos ensinar que essa luta que você está passando, que eu estou passando, ela não pode nos calar. Ela não pode impedir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Só que quem é que vai decidir adorar ou ficar calado? Sou eu e é você. Satanás sempre irá se levantar contra os filhos de Deus. Quero dar outro recadinho para ele em nome de Jesus. Deuteronômio 20, 28, versículo 7, parte B. Por um caminho sairão contra nós, contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então ele pode se levantar contra a tua casa, contra o teu ministério, mas se você escolher adorar o Senhor nessa noite, ele pode se levantar, mas é para cair. Se levantar não é surpresa, nós sabemos que ele irá se levantar. Você não tem noção de quando você abre a boca, você é uma bomba ungida nas mãos do Senhor. Você foi chamada para saquear o inferno. Você foi chamado para saquear o inferno. E coisa triste é ver você sentado nesse banco, com a boca calada, com a boca fechada. A glória não é para mim, a glória é para Ele. É por isso que muitas das vezes nós entramos e saímos da mesma maneira. Eu postei esses dias aí no grupo, às vezes a gente culpa o louvor, culpa o irmão que está pregando, culpa o irmão da sonoplastia. A gente entra vazio, sai vazio, mas por quê? Porque o problema está em mim, não está no louvor. O problema está em mim, não está na sonoplastia, não está no irmão que está pregando.
Porque nunca vai ser sobre culto para nós, sempre vai ser culto para Ele. Quer milagre? Você quer milagre? Se posiciona. Hoje o dia inteiro eu fiquei preocupado o que eu ia fazer, o que eu ia falar nessa noite. Aí Deus usa o irmão Jefferson para entregar algo para mim ali. Deus é fiel. Desde quando começou os louvores, ou alguém falando algo aqui ministrando, Deus foi confirmando a palavra. Querido, Deus tem bênçãos e promessas para a minha vida e para a sua. Esse problema, essa situação que eu e você, nós estamos passando, ela é passageira. Quando a gente acha que não tem ninguém se espelhando na gente, engano seu. Tem alguém que às vezes você nem sabe querendo ser igual a você. Talvez para os linguarudos você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém. Mas primeiro que você precisa conhecer o Deus que te chamou. Se você conhecer o Deus que te chamou, já é um grande passo. Mas não deixe Satanás crescer sobre a tua vida. Não deixe Satanás crescer sobre o teu casamento. Não troca o céu por momentos de prazer. O que adianta a noite aqui você está louvando e amanhã cedo está ouvindo forró, ouvindo funk, ouvindo pagode? Porque o pastor não está vendo. Mas o Deus que nos conhece, Ele nos assiste 24 horas. Mas esse irmão sobe aqui só para exortar, glória a Deus, que Deus exorta quem Ele ama. Eu acho bom, acho gostoso, quando Deus usa alguém para nos exortar, nos dar uma direção. Isso é sinal que Deus está preocupado comigo e com você. Então, culto de milagres não é sobre entregar chaves não, irmão. Culto de milagres nem é sobre sempre cura física. Nós sabemos que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer expelir o câncer. Nós sabemos que Deus pode tratar essa crise de ansiedade. Essa síndrome do pânico, ela tem que cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode dar lugar para depressão. E eu nem estou brincando aqui com a doença é muito séria. Paulo e Silas ficaram presos numa prisão física. Mas hoje nós não falamos só sobre prisão física. Muitas das vezes a prisão está aqui, ó. Porque se ele consegue te aprisionar aqui, você não consegue adorar mais. Você não consegue orar mais. Você nem vontade de ir para a igreja tem mais de vir. Quando falamos de milagre, precisamos lembrar que quando nós abrimos o olho de manhã, demos o primeiro suspiro, nós já fomos agraciados com o milagre do Senhor. E hoje nós só queremos, só pedimos. Deus me dá, Deus faz. Deus visita, Deus abre porta. E Deus me traz nessa noite para te perguntar: vai ficar calado ou vai adorar? Aleluia. Só que a missão de Paulo, as chaves espirituais que eu disse daqui, missão, libertação, é porque o homem, quando ele tem uma missão, ele não escolhe o campo. Se Paulo não estivesse ouvindo o Espírito Santo, ele tinha partido para a Ásia. Mas Deus tinha algo na Europa. Deus tinha algo para fazer na Macedônia, em Filipos. Quando o Paulo tem a visão que aparece um varão macedônio dizendo: ó, atravessa para cá, nos ajuda. Era Deus querendo usar Paulo, primeiro, para visitar Lídia e a família dela. Segundo, para libertar uma mulher, uma jovem, que estava aprisionada, possessa de um espírito imundo, adivinhador. E para acabar com aquele lucro ilícito. Foi falado aqui, bispo falando, alguém falando aqui, eu só pegando a chave ali, ó. Bispo tocou no assunto do rapaz lá que joga pôquer, de finanças.
Deus, ele acabou com aquele lucro ilícito que aqueles senhores estavam tendo em cima daquela jovem. Irmão, Deus vai acabar com dinheiros ilícitos na vida de crente. Deus está quebrando hoje em nome de Jesus Cristo. Toda confiança em lugares, em pessoas que você não deve confiar. Para com esse negócio de dar jeitinho. Para com esse negócio de querer pegar um negocinho ali, porque isso aqui vai me ajudar. Não. A tua ajuda vem do alto, não vem do irmão, não vem da irmã A e B, não. E o Deus que eu conheço, Ele não vai deixar faltar na tua casa. Ele não vai deixar faltar na tua vida as provisões dEle. Quando a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, Deus está falando das nossas necessidades. Está faltando crente ler a Bíblia, ler o contexto. Porque muitas das vezes a pessoa tropeça, Deus vai buscar o primeiro reino, Deus vai me dar dinheiro, não, Deus vai te dar aquilo que você necessita. Para cada dia o seu mal. Você precisa viver o dia após dia. Você precisa confiar nele hoje. O amanhã já está escrito, está nas mãos do Senhor. E o Senhor quer te usar. O Senhor quer te levantar nessa geração perversa que nós vivemos. Para resgatar jovens, igual essa mulher estava, essa jovem estava escravizada. Quantos e quantos jovens estão lá fora neste momento se perdendo no narguile, na maconha e outras drogas ilícitas, como um dia eu estive também. Deus usou pessoas para lançar semente na minha vida, onde eu estou aqui hoje. Olha onde você está aqui hoje. Quem era você uns anos atrás? Lembra de onde você veio? Você lembra o que você fazia? O Senhor te tirou lá do monturo, te trouxe aqui. Assim como essa jovem estava aprisionada por esse espírito, muitos de nós estávamos aprisionados também. E até hoje, crentes dentro da igreja aprisionados com esse espírito imundo. Fala que confia, fala que acredita, mas saímos da igreja, a gente procura ajuda com pessoas ímpias. Pessoas, a gente faz aliança muitas das vezes que não é para fazer aliança. Deus está nos chamando nessa noite para um concerto. Deus está nos chamando nessa noite para um renovo. Talvez você tenha entrado nessa noite, eu não sei qual é a prisão que você está preso. Qual é o cativeiro que você está vivendo. Mas Paulo e Silas deu uma lição para a igreja, deu uma lição para nós nos dias de hoje. Está difícil, adore. Está aprisionado, adore, abre a boca. Peça discernimento, assim como Paulo e Silas fizeram. Paulo, na verdade, ninguém precisou avisar Paulo que aquela mulher lá estava possessa. Paulo diversas vezes ia para a oração e aquela jovem ia ao encontro dele, porque Satanás queria fazer de tudo para brecar o propósito. E qual era o propósito? Oração. É por isso que é tão difícil nos levantarmos da cama e vir para oração. É por isso que é tão difícil nós sairmos do nosso conforto e ir para o monte. É por isso que é difícil a gente largar um pouco o Instagram, o Facebook, a novela e começar a meditar. Por quê? Porque aqui, contém a fonte da água, a fonte de vida. Satanás sabe que se a gente mergulhar aqui dentro, a gente não fica refém dele. Satanás não é bobo. Se fosse bobo, ele não teria tentado Jesus, achando que iria precar o propósito do Senhor. Cuidado com os elogios. Cuidado com a altivez. Cuidado com o que andam te oferecendo porta fora. Você precisa pedir discernimento para o Senhor. Porque tem muitos crentes que vão para o inferno conhecendo a palavra. Porque uma palavra como essa de conserto ou de confronto, a pessoa logo sai reclamando que não deveria ter vindo hoje. Se soubesse que era fulano que ia pregar, não viria hoje. Mas você vê aqui que é para você ouvir o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Versículo 19.
Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, aqueles senhores não estavam preocupados com aquela jovem. Eles estavam interessados no que aquela jovem trazia para eles através daquele espírito. Porque para aquela cidade de Filipos, aquela jovem era vista como uma divindade. Porque a pessoa chegava, ela revelava algo. Aquela pessoa chegava até ela revelava o RG, revelava o CPF. Deus está falando. A pessoa chegava naquela jovem e ela revelava tudo o que a pessoa queria ouvir. Mas isso teve um ponto final, quando chegaram homens de Deus na vida daquela jovem. Você foi levantado não para compactuar com essas coisas erradas que nós estamos vendo. Você foi levantado para afrontar o inferno. Você foi levantado para bater de frente. Mas como assim de frente? Revestido pelo poder do Espírito Santo. Não pensa você que você vai todo cheio de brecha, querer bater de frente, que você vai te deixar pelado. Vai te envergonhar, Satanás. E depois que Paulo liberta aquela jovem, aqueles homens que eram donos daquela jovem, possessos de raiva, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça. Eles foram arrastados por libertar uma jovem. Você teria coragem de ir até o fim com aquilo que o Senhor depositou na tua vida? Você teria coragem de pagar o preço que Paulo e Silas pagou? Porque hoje nós vemos pessoas desistindo por nada. Aqueles homens lá, Paulo e Silas, foram arrastados para a praça. Quando nós falamos arrastados, não era de uma forma educada não, irmãos. Era ao ridículo, eles eram levados ao ridículo, à humilhação. E quando nós falamos de varas, está falando de varas romanas, diferente dos açoites judaicos ou da lei mosaica. Da lei mosaica tinha um limite, era 40 menos 1, então era 39, a fim do quê? A fim de disciplinar o culpado. Só que quando os romanos pegavam para açoitar com varas, não era igual o flagrum ou o flagelo que usaram contra Jesus. Mas diz os historiadores que eram bastões, como é que eu posso dizer? Firmes, bastões pesados. E Paulo e Silas foram levados ao ridículo. Levantaram aqueles homens lá, dando falsos testemunhos, dizendo que eles estavam pregando sobre costumes que não era lícito aos romanos praticarem. E aqueles homens cheios de raiva, cheios de furor, desculpa o meu palavreado, vão arrebentar os dois na pancada. E vão dizer os historiadores que tinha culpado que às vezes chegava nessa situação de levar esses açoites romanos, que eles morriam ali mesmo, não aguentavam, tamanha dor, tamanho sofrimento. Vai dizer os historiadores que tinha gente que passava por a situação de Paulo, que morria ali mesmo, quando estavam sendo açoitados. E eles vão rasgar as vestes deles, vão levar os magistrados, e vão açoitar os dois. E olha a acusação que eles fizeram contra Paulo e Silas. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Missão, libertação, açoites, prisão.
Foi as palavras que eu disse aqui em cima. Esse é o preço de você que é chamado, é o preço de um chamado. Não esteja pensando você que você vai levantar para fazer a obra do Senhor e o diabo vai ficar contente com isso. Ele vai levantar pessoas para te afrontar, vai levantar gente no seu ambiente de trabalho, vai levantar gente na rua, vai criar situações, mas você precisa ter a convicção que isso faz parte do seu chamado, isso faz parte do seu ministério. Isso não é segredo, isso não é surpresa. E eles foram presos na prisão, ordenado ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. A Bíblia vai dizer que eles, todo ensanguentado, todo quebrado, machucado, eles foram amarrados pelos pés dentro de um tronco que havia dentro da cela, uma cela escura, uma cela totalmente humilhante, a ponto de não poderem se mexer, porque a posição era contra, era desconfortável. Na medida em que eles se mexiam, davam cãibras, a dor apertava mais, tudo por causa do chamado. Só que o mais importante de tudo isso é porque assim, todo pregador que vai pregar sobre Paulo e Silas na prisão, eles enfatizam o milagre de terem sido soltos da prisão, só que muitas das vezes não falam do processo que os dois passaram. Você está entendendo o processo que você está passando? Você entende que depois que você se levantou para fazer a obra do Senhor, parece que tudo vai contra a tua vida, contra você? Você já se deu conta que toda vez que você fala que vai para a oração, vai para fazer alguma coisa, acontece algo na tua casa, acontece algo na rua? E muitas das vezes quando a gente vai se dar conta, passou o horário de ir para oração, passou o horário de participar daquele propósito. Esse é o papel de Satanás, é tirar você do propósito. Porque quando ele nos tira do propósito, nós nos enfraquecemos. Quando nós saímos do propósito, nós esquecemos quem nos chamou. Quando a gente sai do propósito, quando a gente abandona tudo para viver momentos de prazer lá fora, a gente esquece até quem a gente era. Então Deus te traz nessa noite para lembrar você de um Deus que te chamou. Deus te traz nessa noite para dizer para você, ó filho, filha, Satanás pode ter se levantado e assoprado no teu ouvido que você não é nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez Satanás tenha se levantado hoje contra a tua vida, dizendo para você não estar aqui hoje, mas você precisa entender que você já é um vencedor só de chegar até aqui. Você precisa entender que ainda Deus vai te usar muito ainda para resgatar pessoas que estão possessas, pessoas que estão presas no reino espiritual. Agora tem uma coisa, se prepara. Te prepara porque na medida a qual você vai se posicionando, Satanás ele vai se levantando também para te parar. Mas é nessa hora que você precisa confiar em Deus. É nessa hora que você precisa confiar até a convicção do teu chamado. Porque pode se levantar o inferno, pode se levantar Satanás, podem se levantar principados e potestades, podem levantar o reino inteiro do inferno. Se você estiver posicionado, eles vão se levantar, mas é para cair em nome de Jesus Cristo. Versículo 25, por volta da meia-noite, outras traduções vão dizer perto da meia-noite. Deus não precisa esperar acabar o dia para fazer algo na tua vida. Deus não precisa esperar passar da meia-noite para agir na tua vida. Quando você ora, você precisa entender que o mundo espiritual, ele se movimenta. Quando você ora, quando você se posiciona, você precisa entender que existe um Deus trabalhando ao seu favor.
Se levanta nessa noite como servo e serva do Senhor. Por volta da meia-noite. Talvez muitos de nós iríamos desistir. Talvez muitos de nós iríamos deixar tudo para trás e voltarmos para as nossas vidas que nós levávamos antes. Levávamos antes. Estou igual o bispo rolando a língua. Mas eles foram até o fim. Eles foram até o fim. Porque eles entendiam que o mais importante, por mais que estivesse doendo aqueles açoites, eles entendiam, eles compreenderam qual era a missão deles. Eles precisavam fazer essa viagem para visitar a família de Lídia, para batizar ela. Eles precisavam fazer essa viagem para libertar aquela jovem. Eles precisavam acabar com o lucro, com a festa de Satanás, para poder chegar até o carcereiro dentro da prisão. Você entende qual é a visão que Paulo teve quando ainda estava em Troade? De um varão da Macedônia suplicando para que ele atravessasse a Macedônia, porque existia uma família suplicando por socorro. Existia família, existia um homem que precisava conhecer o Evangelho. Existiam pessoas que ainda não conheciam o Evangelho e precisavam conhecer através da vida de Paulo e Silas. Quando Deus apareceu tocar o teu coração ou usar alguém para te dar uma direção, não questiona. Primeiro prova se é Deus mesmo. Peça discernimento. E não questiona. Porque grande é a obra que Deus tem na minha vida e na sua. Talvez hoje você não esteja entendendo. Talvez o teu tempo, talvez não, o meu tempo e o seu tempo não batam com o tempo de Deus. Mas em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: tudo há um tempo determinado embaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. É tempo de abraçar e se afastar. Talvez você esteja vivendo um tempo de afastamento. Mas entenda, talvez é um tempo que você precisa passar. Existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que enquanto você está aqui, talvez com as suas últimas forças, o Senhor está se movimentando para visitar as áreas que você mais necessita. Mas primeiro você precisa se levantar. Você precisa entender o papel de servo que você tem. Você precisa entender o papel de adorador que você tem. E não deixar que essas cadeias, essas prisões te calem. Satanás, ele é mentiroso. Não deixa Satanás brecar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje, está com a tua cabeça lá na tua casa, porque o teu marido não veio, a tua esposa não está aqui. Talvez você tenha vindo aqui hoje, preocupado com o teu filho que está lá no mundo, lá se perdendo. Eu vou repetir, irmãos, enquanto você está aqui, existe um Deus lá no céu que trabalha a nosso favor. Enquanto você busca, enquanto você se posiciona, Deus, ele está visitando pessoas. Deus, ele visita alguns maridos nessa noite. Deus, ele visita pessoas que estão assistindo de casa. Tem gente que não veio hoje, talvez não queria nem vir, porque ficou nervoso, ficou indignado, porque as coisas não acontecem. Mas Deus diz para você que está em casa assistindo, você precisa se levantar. Você precisa adorar aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Irmãos, é uma luta eu falar disso aqui, porque eu estou mexendo com o mundo espiritual. Foi uma luta muito grande, começou a aparecer alguns compromissos do nada, assim, querendo tirar do foco, querendo tirar do propósito. Mas eu entendi que o que Deus tinha colocado no meu coração, custe o que custar, era para mim estar aqui falando da palavra dEle. Eu fiquei até bravo com a minha esposa,
Porque eu queria mais um momentinho para dar uma relida de novo, e daqui a pouco do nada ela fala, vem aqui em Osasco, eu estou no dentista com os meninos. Eu falo, misericórdia, Senhor, só precisava estudar mais um pouco. Aí eu fui lá em Osasco, aquele trânsito, e as horas apertando, e aquela preocupação. Falar, Jesus, eu só precisava só abrir de novo a tua palavra, dar mais uma lida, relida, dar uma... E eu lá em Osasco, eu falava, Jesus, amado, não deixa eu perder minha bênção, não. E eu me segurando, parece que no momento que mais você está com pressa, quer chegar em casa, parece que o trânsito ele aperta mais. Parece que o mar vermelho ele se fecha mais. Parece que as pessoas ela param na tua frente para esperar que você xingue ela. Misericórdia. Eu ali me segurando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não vou perder a bênção por nada. Aleluia. Continuando, versículo 25, por volta da meia-noite, ou perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu imagino os dois conversando naquela escuridão, o Paulo e Silas respondendo, oi Silas, talvez ali gemendo de dor. E aí, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Eu imagino um respondendo para o outro, todo quebrado, irmão. Estou com o pescoço aqui que não aguento virar para o lado. Talvez um respondendo para o outro. O teu pescoço está ruim, cara, eu estou com a minha perna aqui inchada, está sangrando. Talvez, quem sabe, um diz para o outro assim que, olha, eu estou sangrando, não sei o que vai ser de mim aqui dentro dessa cadeia. Talvez um olhava para o outro e dizia assim, olha, está doendo demais, está difícil. Mas eles fizeram a melhor escolha. Eles escolheram adorar e orar ao Senhor. Doendo ou não, passando pela dificuldade ou não. Irmãos, difícil já está. E o que te impede de adorar nas horas de dificuldade? Você vai fazer birrinha para Deus, como eu já fiz algumas vezes? Vai fazer biquinho? Deus não está nem aí com o seu bico, irmão. Deus não está nem um pouquinho preocupado com a tua birrinha. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que está nos céus, que é o nosso Pai. Quem é pai aqui? Estão com vergonha de falar que é pai, irmãos? Que é mãe? Quando a gente quer exortar os filhos, dar uma direção, às vezes mesmo com o coração apertado, a gente vai e fala. Se precisar, deixa de castigo. Quer deixar um jovem de castigo hoje em dia? Tira o celular. Não precisa mais você pôr de joelho em cima do milho. Eu nunca passei por isso, mas eu sei que os mais velhos já passaram. Não precisa mais deixar ninguém ajoelhado em cima do milho. Não precisa deixar ninguém mais de costa para a parede. Tira o celular. Tira o celular, que ou você vai descobrir se o teu filho está orando e meditando, ou vai descobrir se ele está dependente do vício, como foi dito aqui. E eu estou falando dos jovens, mas nós adultos também. Às vezes nós não pegamos um livro para passar meia hora lendo, mas ficamos 3 horas em cima de uma tela. Às vezes nós não pegamos um versículo para meditar, mas a gente começa a rolar aqueles vídeos do Satanás do Instagram, é só 5 minutos. Quando você vê, já acabou a novela das 10. Quando você vê, muitas das vezes você nem tomou banho, precisa tomar banho correndo ainda, porque ficou 3, 4 horas em cima do celular. E Deus olhando para mim, para você, o Espírito Santo, e agora? Será que vai ter um tempo para mim? Talvez o Espírito Santo olhe para mim e para você, quando a gente está ali 3, 4 horas mexendo no celular, e a gente vai deitar ali, e eu fico imaginando ele no quarto ali, e aí, vamos conversar agora? Você deita, você fecha os olhos, faz aquela oração rápida, dormindo. Às vezes ora assim, em nome do irmão, eu abençoo Jesus, misericórdia, irmão. Eu abençoo Jesus, em nome da minha esposa, em nome da minha mãe, está fazendo oração tudo ao contrário. De tão cansado que você está, o olho tão pesado, de tanto ver aquela tela do celular, eu falo de mim. O
Ultimamente eu tenho vindo para o culto e só bezetacil no lombo. E é assim que eu gosto, palavra de conserto. Versículo 26, uma palavra que eu gosto muito. De repente. Eu vou repetir. Versículo 26. De repente. Esse de repente foi o mesmo de repente que houve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce ali e traz um revestimento para os discípulos que até então viviam com medo. Tinham vivido Jesus por lado de fora, mas ali ia começar uma nova experiência, vivendo Jesus por lado de dentro. Porque só é capaz de passar pelo que Paulo e Silas passaram quem é cheio do Espírito. Só é capaz de tomar açoites ou estar passando por uma dificuldade de adorar quem é cheio do Espírito. E Deus nos pergunta nessa noite: você veio atrás do adorador ou atrás da bênção? Atrás do abençoador ou atrás da bênção? É uma noite de concerto. Mas por mais que você tenha aqui preso, por mais que você tenha que passar por umas situações difíceis na vida, todas elas no final vai te levar para os caminhos do Senhor. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é ciumento. O Espírito do Senhor é ciumento. Ele fica muito chateado quando nós trocamos a presença dele por alguns momentos de prazer. E como eu acabei de dizer, ele fica esperando ali um momento que a gente tenha com ele para orar, para conversar com ele. A gente vai dormir, a gente acorda no outro dia. Muitos às vezes nem se lembram de agradecer pelo fôlego de vida, porque é o tempo todo pedindo milagre, pedindo chave, pedindo carro, pedindo casa. E o Senhor vai me agradecer quando? Parece que a gente vive no automático, é pedindo, e a gente não sabe nem pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nós só queremos, irmão. Nós só queremos bênção. Só queremos bens materiais. Mas será que a bênção que você está pedindo vai ser bênção para quem está ao teu redor? Porque quando Deus derramar sobre a tua vida, vai ser para você abençoar outras pessoas. Não vai ser para você viver uma vida medíocre sozinha. Como foi ministrado aqui várias vezes, eu não sei porque eu estou indo para esse caminho, que o melhor é abençoar do que ser abençoado. Melhor é dar do que receber. Porque quando a gente recebe, já foi falado aqui, muitas das vezes é uma posição humilhante. A gente está recebendo o que a gente está precisando. Agora imagine Deus revertendo esse quadro, você abençoando quem está precisando. Só um irmão pegou. Deus está falando que vai mudar cativeiro de pessoas aqui, mudar a história, e só um irmão da glória. Glorifica, irmão, aquele que é digno de toda honra. Deus, ele visita essa enfermidade nessa noite em nome de Jesus Cristo. Deus visita os teus ossos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Deus visita essa vesícula em nome de Jesus Cristo. Deus visita os teus rins nessa noite em nome de Jesus Cristo. Deus visita a tua mente, visita o teu coração nessa noite. Se você crê, Deus pode visitar esse câncer nessa noite em nome de Jesus Cristo. Se você crê naquele que é digno, o Senhor está mudando o seu cativeiro nessa noite. O Senhor é um Deus que abre portas onde não existem paredes. E a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha. E a porta que o Senhor fecha, homem nenhum abre. O controle está nas mãos dEle, a chave está nas mãos dEle. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. A glória é dEle, o louvor é dEle. O aleluia é para Ele, em nome de Jesus.
De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Deus visita essa prisão nessa noite. Deus quebra essas cadeias nessa noite. Deus abre portas nessa noite que até hoje estava fechada em nome de Jesus Cristo. Deus está abrindo, mas quando você entrar, não é para virar as costas, é para você vir dar testemunho em nome de Jesus. Deus quer usar a tua mão para curar, para libertar os cativos. Deus te chamou para você ser luz no meio das trevas. Deus não quer mais te ver você sentado nessa cadeira só achando que é mais um culto, achando que é mais uma noite. Sacode a poeira, irmão. Bate os pés no chão, levanta. Se posiciona. Deus está querendo um posicionamento meu e seu nessa noite. Deus quer nos levantar nessa noite. Deus, Ele não quer que seja só mais um culto como os outros foram. Deus, Ele quer que você saia dessa noite que transbordando da presença dEle. Nós somos a maior Bíblia que o mundo quer ler lá fora. Não é por falar, é pela atitude. Nós estivemos em um momento fúnebre essa semana, foi compartilhado. E eu falei até para uma parente que estava lá, num cantinho sozinho, como eu falei com ela ali, só no pé de ouvido. Eu falei, como Deus, Ele faz a gente refletir em momentos como esse. Porque para essa pessoa acabou. É só na eternidade agora. Mas o que vai ser de nós daqui para frente? Momentos como esse de velório, momentos fúnebres, esses momentos nos faz refletir quem somos nós, o que nós estamos fazendo. E chegou ali no momento ali do enterro, que colocaram o caixão dentro daquelas gavetas que fizeram lá naquele cemitério. Eu ficava olhando quantos quadrados, como é que eu posso dizer, quantos andares de caixões. Até falei para o irmão ali, falei, rapaz, eu vejo isso aqui, eu lembro de pessoas brigando por um apartamento, brigando por um espaço. E o apartamento, a última morada que todo ser humano irá fazer, vai ser no mesmo lugar ali. E passa dia após dia, nós não vamos com a cara do irmão. Passa dia após dia, nós não conseguimos festejar com o irmão. Às vezes o irmão não testemunha porque alcançou algo. As pessoas fazem bico porque não aceitam, porque não aconteceu com ela. Irmão, deixa disso. Você precisa se alegrar quando o irmão se alegra. Se tiver que chorar, chora com o irmão. Mas você precisa repreender esse espírito de inveja da tua vida em nome de Jesus Cristo. O que Paulo e Silas faziam dentro da prisão? Eles cantavam e oravam. Não medir esforços com as dores que estavam sentindo. Mas eu acredito que talvez para eles se morressem ali, para eles era lucro. O lucro para os discípulos era morrer em Cristo. E qual que é o seu lucro hoje? É mexer com coisas ilícitas? É receber dinheiro de agiota, como foi falado? É jogar joguinhos de azar quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando está fora da igreja? Quem é você quando está dentro daquele carro, naquele trânsito? Quem é você na roda de amigos dentro do ambiente de trabalho? Sabem que você é cristão? Quem somos nós fora da igreja? Ah, mas eu sou errante, todos nós somos, irmãos. Ah, mas eu sou pecador, todos nós somos. Agora virou moda dos desigrejados, ou quem nunca esteve, ficar falando por aí, ah, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, para que eu quero igreja? Não entende nenhum contexto do que foi escrito.
A igreja nunca salvou ninguém, mas é um lugar onde os salvos se encontram. Versículo 27. Após os alicerces terem abalado na prisão, as portas terem abertas, terem sido abertas, o carcereiro vai ficar preocupado porque ele poderia deixar qualquer preso escapar, mas só não poderia deixar Paulo e Silas sair dali. E ele todo preocupado, versículo 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Eu repreendo todo espírito de suicídio nessa noite em nome de Jesus Cristo. Pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. E a cada versículo que eu leio, eu vejo o propósito do Senhor, a missão de Paulo se cumprindo, porque ele não mediu esforços para viajar para um lugar que ele não queria ir, mas ele obedeceu ao Espírito Santo, e foi, e entrou na casa de Lídia, salvou ela, batizou Lídia e toda a sua família, libertou uma jovem possessa de espírito, entrou, precisou ser preso, açoitado, para poder ter acesso ao carcereiro e toda a família dele. Você precisa entender que tem momentos que Deus vai armar, que você não vai entender na hora, mas muitas das vezes vai fazer parte de um processo para libertar alguém que muitas vezes você nem conhece. Talvez você tenha que passar por algumas situações que você não vai entender na hora, mas Deus vai te usar para alcançar pessoas que você nunca viu, e o nome dele será glorificado. Para finalizar, você pode colocar para mim, por gentileza, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, para finalizar. Você precisa entender que nada vai nos afastar do amor do Senhor. Nada vai te tirar da presença do Senhor enquanto você tiver fôlego de vida e enquanto você se posicionar. Vai até o 39, tá? Romanos 8, 35 vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui é Paulo falando. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você é um vencedor, por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se levante nessa noite, se coloque de pé. Aleluia. Deus está te dando uma chance nessa noite de você se posicionar. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Enquanto os meus irmãos irão louvar nessa noite, você precisa tomar posse do que foi falado aqui. Abre tua boca nessa noite, louva o Senhor, clame a Ele. Irmãos, essa luta que você está passando, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo tem seu tempo, vai chegar ao fim essa luta, ao qual você vai chegar aqui um dia, vai dar testemunho do que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida. E você será testemunho para testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo contra a pessoas que você nunca viu, que você não conhece. Então nessa noite não sai daqui murmurando, não sai daqui reclamando. Eu queria que fulano A, fulano B viesse ministrar. Não, a noite era para eu ministrar aqui. Deus usou eu para falar com alguém nessa noite. Não fique escolhendo quem vai ministrar para você dar glória, para você dar aleluia. Porque o aleluia não é para quem está pregando, o aleluia e glória é para Ele. O meu nome não pode libertar, o meu nome não pode salvar vocês, o meu nome não pode libertar ninguém.
O meu nome não pode tirar ninguém da cadeia da prisão. O meu nome não pode abrir porta para ninguém. Mas eu conheço alguém que esse nome está acima de todo nome. Esse nome, o grandão da Galileia, ele está aqui nessa noite. E ele te diz nessa noite: confia em mim, meu filho, confia em mim, minha filha. Essa situação que você está passando já tem data e hora para acabar. Porque o de repente de Deus, o de repente de Deus te visita nessa noite e abre portas que estão fechadas, que estavam fechadas. O de repente de Deus vai chegar nessa enfermidade. O de repente de Deus chega na tua família. O de repente de Deus chega nessa porta que está fechada. O de repente de Deus te visita nessa noite. E o nome dele será glorificado. Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Você pode adorar que os teus cativeiros E quem crê jamais